Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa aula 5 do curso de ASP.NET MVC. Nesta aula, nós vamos criar uma aplicação ASP.NET MVC e entender a lógica de funcionamento de uma aplicação ASP.NET MVC. A ASP.NET MVC foi implementada conforme e de acordo com o padrão MVC, onde nós temos o Model, o View e o Controller. O framework ASP.NET MVC, quando nós criamos um projeto no Visual Studio, ele cria por padrão as pastas Controllers, onde nós colocamos as classes que vão tratar as requisições, a pasta Models, onde residem as classes que representam dados e objetos de negócio, a pasta Views, onde ficam os arquivos de templates da interface do usuário que renderizam a saída como um código HTML. O funcionamento básico do fluxo de atendimento de uma aplicação ASP.NET MVC, ela se inicia quando o usuário envia uma requisição, essa requisição chega no servidor e vem até o controlador. Então, o controller, ele é o elemento principal do tripé MVC, pois é ele que vai receber a requisição e, conforme a implementação, ele vai consultar ou não o módulo, tá? Gerando ou escolhendo assim uma view para ser apresentada ao usuário. No modelo MVC, então, eu não tenho que ter obrigatoriamente numa aplicação ASP.NET MVC, eu não tenho que ter definido obrigatoriamente as minhas classes de domínio na pasta Models. Eu não preciso fazer isso. Tá? Eu não sou obrigado. Se na minha aplicação não necessita disso, ela vai funcionar e eu não preciso do módulo. Na pasta View eu também não preciso ter nenhuma view mais complexa. Eu posso trabalhar apenas com o controlador. Então, o fluxo normal da aplicação, ela pode ser resumida da seguinte maneira. A requisição chega no controller, o controller ele consulta ou não o módulo que obtém os dados e retorna. Aí ele, com os dados retornados do módulo, ele vai selecionar uma view, né? E com a view selecionada, ela vai ser montada e devolvida ao usuário. Tá? Tudo isso via controller. Então, eu posso ter, de uma maneira simplificada, um fluxo alternativo onde o controller ele recebe uma requisição e ele mesmo responde diretamente. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer aqui nessa aplicação. Então, eu vou abrir o Visual Studio Express 2013 for Web. Como eu disse, eu vou utilizar o Visual Studio 2003. E a maior parte das aplicações eu vou usar o Community. Mas eu vou iniciar com o Express 2013 for Web, porque ela é gratuita e praticamente todo mundo pode baixá-la no site da Microsoft de forma gratuita. Então, vou clicar em New Project, seleciono aqui ASP.NET Web Application, vou trabalhar com uma pasta onde curso MVC. Curso MVC. Então, eu vou dar um OK. O nome da solução, vou colocar MVC Demo. Vou dar um OK. Então, nós já vimos, né, que eu posso selecionar um template, né, e depois marcar ou não um folder, né, para que sejam incluídas as pastas e as referências do meu projeto. Eu vou marcar o template empty e vou querer que ele inclua as pastas e as referências para uma aplicação MVC. Eu poderia também incluir um projeto de testes unitário, porque uma das grandes vantagens de uma aplicação MVC é justamente a possibilidade de você criar facilmente testes unitários, mas isso nós vamos ver em outra aula. Então eu vou criar um projeto vazio usando o template MVC. Vou dar uma... A minha solução vai ser criada e por padrão eu vou ter aquela estrutura que o framework
AspNetMVC criou para mim, tá? Onde eu tenho como pastas principais os controllers, os modders e os view. Notem que as pastas estão vazias, né? O view só tem um arquivo webconfig. Então, para mim criar uma aplicação AspNetMVC, eu sou obrigado a criar um controlador. Então eu vou criar um controlador por padrão. Vou clicar aqui em controller com o botão direito do mouse. Vou selecionar a opção Add Controller. Nesse momento é aberta a janela Add Scaffold. O Scaffold ele vai gerar um template para mim, né? Um esqueleto de um template automaticamente. E eu posso escolher qualquer um desses modelos, né? Aqui ele vai gerar um controller vazio, aqui um controller com actions já pronta, aqui um controller com views usando o Entity Framework e aqui controllers que vão usar o template Web API 2. Então vamos selecionar a criação de um controller MVC vazio. Clica no botão Add e aqui é outra convenção que o framework utiliza. Todo controller ele tem que ter o sufixo controller e o nome, o prefixo, é o que vai identificar o controller. Então, eu vou criar um controller chamado Home Controller. O nome do que vai identificar o meu controller é Home, porque controller é um sufixo que todos os controladores criados no framework AspNetMVC devem possuir. Então, eu vou clicar no botão Add e você vai ver que além de ele criar o controlador na pasta Controller, ele criou na pasta View uma pasta Home. Observe que essa pasta Home, ela contém, o nome dela é o prefixo do controlador. Então nessa pasta vão estar contidas todas as views desse controlador. Eu vou criar mais um controlador, tá? Só para você perceber. Um controlador vazio, e eu vou chamar ele aqui de teste controller. Note que na pasta view, então, vai ser criada uma pasta chamada teste, onde vão ser armazenadas todas as views referentes a esse controlador. Aí eu vou dar clicar no botão Add e você vai ver. O controlador foi criado, tá vendo? E a pasta teste também foi criada. Essa é a convenção que o framework AspNetMVC usa, tá? Ele faz isso para facilitar a tua vida. Então, pronto, vamos abrir aqui o controlador Home Controller e note que dentro desse controlador é criada por um padrão uma classe chamada Home Controller, né? E essa classe ela herda da classe Controller, tá? Vamos ver o teste controller. O teste controller também, olha, ele herda da classe Controller. Então, nós podemos dizer que todo controlador criado no framework AspNetMVC, ele vai herdar da classe Controller. É ela que vai, é dela que vão vir os recursos para que o meu controlador possa trabalhar com o padrão MVC. Então, só por uma questão de curiosidade, vamos voltar aqui no Home, vou clicar com o botão direito aqui e vou selecionar Go to Definition, para nós darmos uma espiadinha no controle. Olha só, essa aqui é uma classe que está no namespace System Web MVC, tá? Na DLL, e olha os métodos dela. Tá? Tudo isso eu posso utilizar nas classes que herdam da classe Controller. Correto? Então vamos voltar. Na minha classe Controller eu tenho um método chamado Index do tipo ActionResult. O que é ActionResult? ActionResult é uma classe que representa o resultado do método Action. Tá? Todo método de um controlador é chamado de método action. E ele pode retornar diversos tipos. Posso retornar string, posso retornar um action result, uma view result. Né? Todos esses tipos que nós vimos aqui, ó, quando eu entrei na classe controller. Olha aqui. Ó. Então, ó, você tem aqui o file content result, ele pode retornar JSON result, partial view result, redirect to road result. Então, todos esses métodos podem ser retornados pela classe, né, que herdar da classe controller. Então, por padrão, a classe index ela retorna uma view, né, e
o tipo é um action result, ela vai retornar uma view, que essa classe view, ela vai retornar um view result, que é derivado de action result. Então, se eu executar aqui, o que vai acontecer? Eu tenho já um controlador, tá? E não tem nenhuma view e nenhum model. Então, vamos executar para ver qual é o comportamento da aplicação. Então, ele vai abrir o navegador. Deixa eu diminuir aqui para você visualizar. Olha aqui, ocorreu um erro de servidor no aplicativo, né? Ó, ele tentou procurar na pasta views, né? A view index, tá? E não encontrou. Mas por que ele foi procurar aqui em views, home, e por que ele foi procurar o index? Qual é? O que causou esse comportamento? Bom, aqui é o seguinte, na pasta app-start, você tem o arquivo route-config. Esse arquivo, ele define uma rota padrão da aplicação. O global ASAP-X, que é o arquivo que é executado quando a aplicação inicia, quando a application start, ele vai chamar o método register route e vai definir a rota padrão definida aqui no route-config. Esse arquivo define uma rota padrão e essa rota, tá, ela está definida da seguinte maneira. Tá? Você tem a rota padrão, o nome é default, a URL que ela espera, tá? Na URL, ela vai identificar a URL em 3 partes. Primeiro, o controller, depois a action e depois um parâmetro que ela está chamando de ID. Tá? E os nomes defaults que ela usa para o controller é home, tá? Para a action é index e o parâmetro ID é opcional. Então está explicado o comportamento. Ele está indo procurar na pasta home, referente ao controller, a action index. Né? Ele encontrou home do controller action index. Só que ele não encontrou a view. Então por isso que ocorreu um erro. Assim nós podemos esquematizar da seguinte forma. Em uma aplicação ASP.NET MVC, as URLs elas são mapeadas para os métodos action do controlador. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu levantar o servidor de novo, que ocorreu algum problema aqui. Vamos começar do zero aqui. Tá? É o erro esperado. Então, se eu for para home, o resultado vai ser o mesmo. Tá? Ele está indo para meu controlador home, localizou a action index, mas não localizou a view. Então nós podemos esquematizar que na URL eu tenho as informações do servidor, que são, no meu caso, eu estou executando aqui no IIS Express. Você vê isso da seguinte maneira. Clicando com o botão direito aqui sobre o nome do projeto, você clica em Properties. E aqui na guia web, você tem as informações, né? Olha aqui, ó. Deixa eu parar a minha aplicação para você ver. Ó. Eu estou usando o IIS Express e localhost a porta. Aqui está as informações do servidor. Né? Então, quando eu executo, ele vai levantar o servidor nessa porta, que é o IIS Express, e vai, no caso, me dar esse resultado. Assim, a URL pode ser definida como eu tendo as informações do servidor, que é o localhost e a porta. O home, ele representa o meu controlador e o index representa a action deste controlador. Então vamos alterar aqui o nosso home controller para ele retornar alguma coisa que nós possamos visualizar. Então, ao invés de retornar uma action result, ele vai retornar, como eu digo, ASP.NET.MVC. Eu vou salvar e vou executar novamente. Então agora ele vai procurar, segundo a rota padrão,
o controlador home action index. Tá? E como o meu controlador já vai estar retornando uma string, o resultado tem que ser essa string exibida no navegador. Olha lá. Então eu vou ver o código fonte, ó, é apenas uma string. Então o resultado, se eu digitasse home, seria o mesmo, que ele está indo lá em home index. E se eu digitasse home index, é a mesma coisa. Ele só omite aí porque home index é o caminho default. Dessa forma, eu posso simplificar dizendo que quando a aplicação MVC inicia, o método application start do arquivo global ASAX é executado e chama o método register_routes. Tá? Esse método register_routes é que vai definir o caminho padrão, a rota padrão, né? Que nesse caso é composta pelo controlador, a action e o ID, que seria um parâmetro. No caso, ele definiu como home index. Assim, a tabela de rotas padrão ela possui uma rota e essa rota padrão divide todas as requisições de entrada em 3 segmentos: controller, action e o ID. O primeiro segmento é mapeado para o nome do controlador, no caso home, né, que foi definido assim. O segundo segmento mapeado para o nome de uma action ou ação, né, que no caso ali é index. Aqui é home. E o terceiro parâmetro é mapeado para um parâmetro passado para a ação, e esse parâmetro tem o nome de ID. Então o controller padrão é home, action padrão é index, e o ID, parâmetro, é uma string vazia. Vamos alterar aqui e vamos criar um outro método no meu controlador. Vou aumentar o tamanho aqui para você acompanhar melhor o código. Tá? Então, eu vou criar um outro método, vou criar 2 métodos. Ó, public string início. E esse ele vai retornar aqui minha primeira aplicação ASP.NET MVC. E agora eu vou criar um outro método usando o parâmetro. O parâmetro tem que tomar cuidado, ó, porque o parâmetro, o nome dele é ID. Né? ID, está definido como um ID aqui. Eu poderia mudar como um nome, eu poderia definir ele como um nome aqui. Eu vou deixar como ID, tá? E vou botar o código aqui, public string, eu vou colocar aqui saudação. E essa saudação, eu vou colocar int ID. Então, vou colocar return. O que eu vou colocar aqui? Aqui eu vou colocar assim, ó, código recebido da URL. E aqui eu vou colocar o código. Vou colocar o toString aqui, né? Pronto. Então, nós vamos ver aqui, eu criei 2 métodos, um chamado início e outro chamado saudação. Tá? Sendo que o método de saudação ele está recebendo um parâmetro ID, que está definido e esperado na minha rota, só que aqui ele está como opcional. Tá? Então eu vou executar, ele vai seguindo a rota padrão em home index. Né? Agora, se eu quiser executar a minha action início, como é que eu faço? Qual que é o esquema padrão? Eu tenho que informar o controlador primeiro, a action e depois o ID na URL, né? Então vamos lá. Então, ó, qual que é o controlador? É o home. E qual que é a action? Início. Ó, minha primeira aplicação ASP.NET. Tá? Agora vamos executar a saudação. A saudação, vou passar como um ID, ó, vou passar aqui, ó, ID 100. Código recebido da URL, ó, 100. Eu poderia ter passado assim também, olha, né? Que é o que geralmente se faz usando o método get. ID igual a 56.
Olha lá. Né? Lembra que eu falei do get na última aula? O get está recebendo um parâmetro chamado id, cujo valor é 56. No mapeamento do framework ASP.NET MVC, eu poderia também passar na URL da seguinte maneira. Olha lá. 90, 90. Então, vamos agora ver o controlador, o teste. Como que eu faço para executar se eu tenho outro controlador, um outro controller? Tá? Ele tem aqui uma action chamada index também. Como eu faria para executar isso? Aí eu teria que fazer assim, né? Só que antes disso, deixa eu alterar o nome dessa. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu parar o servidor, né? String index soa retornar pelo controlador test controller. Bom, eu alterei o código do meu controlador, do test controller, onde no método index eu defini aqui o retorno de uma string. Então eu vou executar. Por padrão, a rota padrão é home. E se eu executar test index, olha lá, retornado pelo controlador test controller. Assim, você tem sempre que estar atento para o conceito-chave, que nas aplicações ASP.NET e MVC, uma URL ela não está mapeada para um arquivo físico. Mas, no modelo de desenvolvimento ASP.NET MVC, uma URL ela corresponde a uma ação de um controlador e não a uma página em disco. Tá? Quando você desenvolve uma aplicação ASP.NET usando o modelo WebForms, as requisições do navegador elas são mapeadas para as páginas que devem existir fisicamente no servidor. Então, o desenvolvimento é centrado no conteúdo das páginas. No modelo de desenvolvimento ASP.NET MVC, o navegador, as requisições do navegador são mapeadas para ações do controlador. Então, numa URL, no caso do meu exemplo aqui, ele está definido como, a rota padrão está definida como controller action e parâmetro. Tá? O mapeamento pode ser entendido da seguinte maneira: uma barra mapeia para home index, barra home mapeia para home index. Tá? Home início mapeia para home início. Tá? Home apresentação ou home saudação 5 vai mapear para home apresentação ID. Aí eu posso usar tanto essa sintaxe como a sintaxe padrão do get. E assim, nessa aula, nós vimos qual é a lógica básica do funcionamento. Eu posso alterar essa rota padrão? Posso. Tá? Se eu alterar aqui para teste, o meu controlador padrão passaria a ser teste. Quando eu executar agora o meu projeto, ele vai procurar a action, as requisições vão bater na action index do controlador test e não mais do controlador home. Tá? Então eu vou executar e você vai ver essa diferença. Olha lá. Retornado pelo controlador test controller e não mais pelo controlador home. Né? No home, olha, eu tenho que especificar, aí ele está indo no index do home. Tá? Assim, é muito importante você compreender esse conceito das rotas definidas na aplicação ASP.NET MVC e o conceito do mapeamento, como que ele atua numa aplicação. Qual é o papel do controlador, das actions e das views. Então, na próxima aula, nós vamos continuar falando um pouco mais dos recursos de uma aplicação ASP.NET MVC.